quero amar as pessoas de verdade, cumprir teu chamado para mim. A Bíblia declara que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Quando ele fala mundos, ele diz o mundo físico que se vê e o mundo espiritual que nós não vemos. E ele até diz que o que se vê foi feito a partir do que não se vê. Os mundos foram criados pela palavra de Deus, Logos de Deus. Deus sustenta todas as coisas com o Logos do seu poder. Logos, palavra. Deus sustenta todas as coisas com o Logos do seu poder. No princípio era o Logos. Algumas Bíblias falam era o verbo, outras falam no princípio era a palavra, mas para a gente ir lá na raiz, né? Logos. No princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. E tudo o que se fez foi feito por meio dele. Por isso que todas as coisas são dele, por ele e para ele. Jesus Cristo, o Logos, a palavra. E o Logos se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, glória como do unigênito, o Filho único do Pai. Nós, na nossa geração, nós não vimos o Logos de Deus, que sustenta todas as coisas com a força do seu poder. Mas nós temos o Logos agora, nas nossas mãos. E Jesus Cristo, quando veio, ele veio com uma missão. Ele tinha 3 anos para deixar a marca na história da humanidade. E assim que ele começa o ministério, a primeira coisa que Jesus fez, depois de ser tentado pelo diabo lá no deserto, depois de ser batizado por João Batista, a primeira coisa que Jesus fez antes de começar qualquer milagre, antes de começar qualquer coisa, ele começou a chamar discípulos. Não era conhecido por ninguém ainda, ninguém sabia, nem imaginava que ele era o Filho do Deus Altíssimo. Antes dele começar falando do reino dos céus, ele começou a chamar discípulos. Porque ele só tinha 3 anos para cumprir um ousado plano de Deus. Um plano de salvar a humanidade. Ele tinha 3 anos. Ele sabia disso. Então ele já foi, primeira coisa, foi chamando alguns homens para serem discípulos. Eu quero que você abra comigo João, o Evangelho de João, capítulo 1. João 1, 43. Aqui, Jesus chama os seus primeiros discípulos. Ele já estava com André e Pedro, 2 irmãos pescadores, os primeiros 2, André e Pedro. E João 1, 43. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia. Então, você localizou, ele não fez nenhum milagre ainda, não começou nada. Ele nem se apresentou ainda como Filho de Deus. Mas Jesus tem tanta autoridade, tanta santidade, tanta presença de Deus, porque ele é o próprio Deus, que ainda que alguém não o conhecesse, ele falava, vem comigo. E assim Pedro largou as redes e já foi com ele, né? Eles foram conhecendo Jesus. Então aqui em 1,43, no dia seguinte quis Jesus ir a Galiléia e achou Filipe e disse-lhe, segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José.
Você veja que não foi Jesus que chamou Natanael. Filipe chamou Natanael. E Filipe fala, Natanael, nós achamos aquele. Nós encontramos aquele que Moisés falou, aquele que os profetas falaram. Nós achamos Jesus de Nazaré, filho de José. Natanael conhecia as Escrituras. Por isso Natanael diz assim para Filipe, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe, vem e vê. Porque as Escrituras declaram, e tu, Belém Efrata, pequena Belém Efrata, dentre as milhares de Judá, de ti sairá o Salvador, o Messias. Então eles sabiam que o Messias, quem conhecia as Escrituras, sabia que o Messias viria de Belém, cidade de Davi. Não da Galileia. A Galileia, onde antigamente foi a Samaria, eles desprezavam os galileus. Então ele fala para Filipe, alguma coisa boa pode vir de Nazaré, na Galileia. Foi a mesma coisa que os principais sacerdotes, os escribas e fariseus diziam. Quem? Esse é o Messias? Está escrito que o Messias vem de Belém, nascerá em Belém. Mas Jesus nasceu em Belém. Ele foi criado lá em Nazaré, mas na época do censo romano, os seus pais foram a Belém, cidade de José, e ali o Salvador nasceu para que se cumprissem as Escrituras. Eu não sei se você já tem ciência disso, mas tudo que foi profetizado a respeito de Jesus Cristo, desde a época de Moisés, se cumpriu. Aleluia. Natanael não sabia que ele havia nascido em Belém, nem tinha como saber. Então ele fala, Filipe, que é isso, Filipe? Você está me dizendo que encontrou o Messias, que Moisés falou, que os profetas falaram? De Nazaré, na Galileia. Mas, o Filipe falou, Natanael, vem e vê. E ele foi. Tem muitos aqui que nunca deram o braço a torcer, né? Quantas vezes alguém falou de Jesus Cristo para você? Olha, Jesus mudou a minha vida, Ele é real. Eu tinha uma ideia errada, vocês sabem disso, eu sempre conto, né, o meu testemunho. Eu falava que crente é pobre, burro e mora longe. Olha que arrogância. E quem me via pensava que eu era educado. Eu era educado, mas tinha uma ideia errada de crentes, de pastores, de igrejas. Talvez alguém já tenha falado para você, não, Jesus é real, Ele mudou a minha vida, Ele me transformou, hoje eu tenho paz. E você não fez como o Natanael. Mas hoje você está aqui, graças a Deus. Hoje você está aqui ouvindo essa palavra. O Natanael, mesmo tendo aquele pré-conceito, por causa do seu conhecimento das Escrituras, ele falou, mas ele foi com Filipe. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele, antes que Natanael fizesse qualquer pergunta, antes que Jesus falasse qualquer coisa, Jesus se dirige a Natanael e disse assim, eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo, em quem não há malícia, em quem não há fraude. Eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há malícia. E disse-lhe Natanael, de onde me conheces tu? E Jesus respondeu e disse-lhe, antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Certamente eles estavam longe de Jesus. Possivelmente, Natanael, que era um israelita, em quem não há malícia, né,
Talvez Natanael estivesse debaixo da figueira orando, conversando com Deus, talvez até perguntando alguma coisa sobre intimidade, como é que eu vou te conhecer. O fato é que foi marcante o momento em que Natanael estava debaixo da figueira, num lugar deserto, distante, que ninguém viu. E aí Jesus fala, antes que o Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Você sabia que Jesus conhece o teu deitar, o teu levantar? Jesus Cristo, Filho de Deus. Se ele, aqui como homem, já sabia tudo, já estava vendo Natanael em outra cidade, talvez, imagina agora que ele está glorificado à direita de Deus, intercedendo por nós. Porque num dia, quando Jesus curou um paralítico e falou, filho, os teus pecados estão perdoados. Antes de curar o paralítico, os 4 amigos o levam. Jesus viu a fé dos 4 amigos, que abriram um buraco no teto da casa para poder descer aquele paralítico, porque a multidão era muito grande, e eles descem aquele paralítico, e Jesus, ele não fala o que todos pensavam que ele falaria, você está curado. Não, Jesus olhou para o paralítico e falou, filho, os teus pecados estão perdoados. E aqueles doutores da lei, aquelas pessoas que acompanhavam Jesus só para criticar, como hoje ainda existe. Por isso que Jesus falou, Pai, eu te dou graças porque o Senhor escondeu essas coisas dos sábios e revelou aos pequeninos. Então aqueles críticos começaram a pensar e a razoar consigo mesmo, quem é esse? Quem é esse para perdoar pecados? E Jesus, que não precisa que ninguém lhe fale a respeito do homem, porque Jesus conhece o coração dos homens, está isso na Bíblia, ele fala, para que vocês saibam que o Filho de Deus tem poder na terra para perdoar pecados, olha, pega o seu leito e levanta e vai para sua casa. Aí ele cura o homem. Jesus sabia o que eles estavam pensando. Jesus sabia o que Natanael estava fazendo. Jesus sabe o que você está pensando agora. E sabe, quando a gente se aproxima da palavra de Deus com temor e reverência, isso faz tanta diferença. Porque o próprio Deus vela por sua palavra para fazê-la cumprir. E quando eu me aproximo da palavra de Deus com fé, Ele já está se preparando para começar a agir na minha vida. Aleluia. Então, ele dá uma resposta muito simples para Natanael. Natanael, eu te vi antes do Filipe te chamar. E aquele Natanael que falou, Filipe, porventura pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Como assim? Vocês acharam o Messias? Assim que Jesus fala essa coisa simples para ele, ele desarma. E a resposta do Natanael foi, Rabi, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ele está sendo apresentado agora, ninguém falou nada. Olha, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe, por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. Aleluia! Jesus afirmou que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode dizer para uma montanha, ergue-te, lança-te no mar, e se você não duvidar, será feito o que você disse no teu coração. Ele encontrou um homem, o Natanael, que tem uma fé tão grande, que Jesus simplesmente falou, eu te vi debaixo da figueira, e ele, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Você percebe que Jesus está falando? Por tão pouco, só porque eu falei isso você já crê? Pois eu te afirmo que você vai ver coisas maiores do que essa. Aleluia! Jesus falou isso para Marta. Marta, se você crê, você vai ver a glória de Deus. Se você puder crer.
Se cada vez que você se aproximar da palavra de Deus, ela produzir fé no seu coração, porque a fé vem por ouvir, ouvir a palavra de Deus, você vai ver coisas maiores, Jesus afirmou. Aleluia. E disse ainda Jesus para Natanael, na verdade vos digo, daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. O Filho do Homem, Jesus. Aleluia. Natanael, hoje você foi ativado, Natanael. E daqui em diante, você vai ver os céus abertos. E os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aqui a gente já pode saber qual foi o dom que Natanael recebeu. Natanael já tinha fé, né? Ele recebeu o dom de discernimento de espíritos, de ver os anjos subindo e descendo. Porque a palavra fala que os anjos são espíritos que ministram, que servem a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Tem anjos ordenados por Deus para te proteger. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Nós não vemos, alguns vêm, alguns têm esse dom de discernimento de espíritos, que vêm anjos, vêm demônios. E o Natanael recebeu esse dom. Aleluia. E certamente os anjos, Jesus afirmou, muitas vezes os anjos subiram e desceram por causa de Jesus. Nós só sabemos de uma passagem, quando ele está no Getsemane, orando em agonia, pedindo, Pai, se for possível, Pai, afasta de mim esse cálice sem que eu beba. Ele está indo para a cruz. Mas seja feita a tua vontade, Senhor. E ele começou em agonia a suar gotas de sangue, e Deus enviou um anjo que o confortava. Não para demovê-lo da ideia de ir para a cruz, mas para fortificá-lo, porque ele tinha que enfrentar a cruz por amor de mim e de você. Amém? Natanael estava mais longe, Pedro, Tiago e João estavam perto, mas certamente Natanael deve ter visto o movimento do anjo, subindo e descendo, porque Jesus falou, você vai ver, Natanael. Mas por quê? Qual foi o que tinha de bom no Natanael? Nenhum dos discípulos, ao ser chamado, já recebeu alguma coisa assim tão grande como Natanael recebeu. O que ele tinha? Aqui está um verdadeiro israelita em quem não há malícia. O Pedro foi transformado. Pedro era sanguíneo. Alguns falam que ele era sanguíneo colérico. Quantas vezes eu vou ter que perdoar meu irmão, Senhor? 7 vezes? Pedro, 70 vezes 7. Né? O Tomé não tinha nem de perto essa fé do Natanael. O Tomé duvidou até o fim. Mas Natanael, quando veio, não foi nem Jesus que chamou. O Filipe trouxe ele. E Jesus já falou, vem comigo, Natanael, porque você é um verdadeiro israelita. Você não tem malícia. E você vai ver os céus abertos. Você tem fé. Eu abri a minha boca, eu comecei a falar com você, você já acreditou. Eu sempre tive preconceito com a Bíblia. Eu nunca tinha lido um capítulo inteiro da Bíblia, nem de Salmo. Eu fui criado numa filosofia oriental. Achava que a Bíblia era mentira, que tinha sido alterada, que as traduções alteraram. Não acreditava. No dia que eu fui para o acampamento de crente por causa da minha namorada, que hoje é minha esposa, e ali eu entreguei a vida para Jesus Cristo, eu me identifico um pouco com Natanael nesse sentido. Porque ali, no dia que eu falei, com 20 anos de idade, cheio de filosofia oriental na cabeça, já contei para vocês os livros que eu lia, né? Lobsang Rampa, Eram os Deuses Astronautas, um monte de coisas, Bhagavad Gita, Evangelho de Ramakrishna, fazia yoga, fazia meditação. Mas no dia que eu entreguei minha vida para Jesus, sem conhecer nada disso, nada, eu voltei daquele acampamento de jovens
primeira coisa que eu fiz, preciso de uma Bíblia. Preciso de uma Bíblia. E quando eu tive a minha primeira Bíblia, e foi logo depois que eu voltei, eu comecei a devorar a Bíblia. Não tinha mais lugar para calendário da Seite Noé, não tinha mais lugar para nada, eu queria conhecer Jesus. Eu acho que ele viu um pouco dessa fé. Aleluia. Natanael, só porque eu te falei 2 palavras, você já crê, Natanael, você vai ver coisas maiores. Eu quero falar para você, se você ousar crer, você vai ver coisas maiores. Você tem colocado sempre o teu problema na frente, maior do que Jesus, o seu problema está na frente, você não consegue ver Jesus, você não consegue ouvir Jesus. Foi o que aconteceu com Pedro, quando Jesus fala lá no barco, na tempestade, à noite, aquela tempestade, e os discípulos falavam, é um fantasma que vem andando sobre as águas. E Pedro, que sempre foi o mais ousado, falou, mestre, se é o Senhor mesmo, manda que eu vá até o Senhor. Ele fala sem pensar, né, Pedro? Se fosse um espírito, um fantasma, como ele dizia, o fantasma poderia falar, sou eu, sim, Pedro, venha. E Pedro ia morrer afogado. Né? Pode ser que o espírito mal quisesse isso. Mas Pedro confiou e Jesus falou, sou eu, Pedro, vem. E Pedro desceu do barco e deu alguns passos sobre a água. Você já tentou fazer isso? Eu já tentei. Sério. Eu já fiz coisas que... Foi um dia lá na Praia do Cruzeiro, ainda bem que ninguém estava vendo, não sei se alguém estava vendo. Se fosse hoje em dia, tem celular gravando tudo, né? Essa parte eu não contei ainda, mas foi. Eu estava lá na Praia do Cruzeiro antes, assim, tentando conhecer a fé, e Jesus falou, se você tiver fé, você vai dizer para a montanha, que de salta. Aí eu falei, Jesus, estou aqui, está aqui no mar, Pedro andou, eu vou andar, Senhor, dá um sinal para mim. Sabe quando você fica querendo sinal antes de trabalhar para Ele? Estou estudando, fazendo faculdade, né, muita coisa, mas se o Senhor quiser mesmo que eu trabalhe, me dá um sinal. Irmão, você tem que primeiro começar a trabalhar, os sinais seguem. Amém? Você não tem que ficar pedindo sinal antes. Mas aí eu fiz isso lá na Praia do Cruzeiro. Pior que a praia de tombo, né? Não é afunda rápido. Eu orei, fui com fé, não tanta fé porque eu fechei os olhos, né? E eu fui andando, Senhor, eu sei que eu vou conseguir. Não deu certo. Foi uma das coisas que eu pedi para Ele. Mas Pedro, ele andou, ele deu alguns passos sobre a água. Aí o que aconteceu? Ele prestou atenção no vento, prestou atenção nas ondas, tirou os olhos de Jesus e começou a afundar rapidamente. Socorro, Jesus, me salva. E Jesus o salva. Por que você não teve fé, Pedro? A fé pode fazer você andar sobre as águas, se for necessário. Você não vai precisar, né? Mas você entende? O Pedro, ele deixou de olhar para Jesus e ele olhou para as circunstâncias à sua volta. E quantas vezes está acontecendo isso com você e comigo? O problema, né, encobre Jesus. Mas, Natanael, com uma palavra minha, com um olhar meu, Natanael, todo o seu preconceito caiu por terra. Você que conhece as Escrituras, sabe que o Messias tinha que vir de Belém, você nem sabe ainda que eu nasci em Belém, eu estou parafraseando. E você já creu, Fê? Você vai ver coisas maiores, você vai ver os céus abertos. Eu quero, em nome de Jesus, dizer que se você ousar crer, você vai ver os céus abertos. E sabe o que é ver o céu aberto? O céu aberto é tomar posse do que fala em Hebreus, que nós podemos chegar com ousadia ao trono da graça e receber socorro e livramento em tempo oportuno. Nós podemos entrar no Santo dos Santos por um novo e vivo caminho, que é o corpo e o sangue de Jesus Cristo, e com ousadia nós chegamos na presença do Todo-Poderoso para alcançar socorro em tempo oportuno. Quando é o tempo oportuno? Quando você precisa do socorro. Esse é o tempo oportuno. E a gente pode entrar com ousadia no trono da graça. Porque quando a gente está em pecado,
quando a gente está em pecado, a gente nem se sente digno nem capaz de chegar na presença de Deus. Não é? Quando a gente está sem fé, que a gente está com o coração duro, a gente nem entra no trono da graça, a gente sente que a nossa oração não passa do teto. Mas quando a gente tem fé, do tamanho de um grão de mostarda, uma fé simples como uma criança, com a fé de Natanael, você vê o céu aberto, você vê um portal onde você estiver. Já pensou isso? Jacó, quando foi lá em busca da sua esposa, Jacó, ele passou a noite num lugar, que é uma cidade que chamava-se Luz, e ele ali teve um sonho. E Jacó, naquele sonho, ele viu os céus abertos e viu uma escada, e Deus estava no alto da escada, e ele viu os anjos subindo e descendo, subindo e descendo. E quando Jacó acorda, aquele sonho foi tão real, que Jacó falou, Deus está neste lugar, e eu não sabia. Ouça isso. Porque ele viu os anjos subindo e descendo, ele viu um portal aberto, ele falou, Deus está neste lugar, e eu não sabia. Ele colocou algumas colunas de pedra para não se esquecer daquele lugar e falou, a partir de agora eu vou chamar esse lugar de Betel, casa de Deus, Beitel, né? Porque o Senhor está aqui. E ali ele fez aquele voto com o Senhor, se o Senhor for comigo nessa viagem, me abençoar em tudo que eu fizer, e eu voltar em segurança para a casa dos meus pais, o Senhor será o meu Deus, e certamente de tudo que Ele me der, eu vou lhe dar o dízimo. Ele ali fez um acordo com Deus. Mas, quando ele viu os céus abertos, ele falou, o Senhor está nesse lugar. Já pensou? Você com a sua fé, aonde você for, você vê um portal, você sabe que Ele está com você, você sente que Ele está com você. Se for preciso, você vai ouvir a voz dEle. Se não for preciso, você não precisa ouvir a voz dEle, porque você já tem as promessas aqui. Mas se for necessário, você vai sentir o anjo do Senhor. Se for necessário, você vai ver o anjo do Senhor. O fato é que o reino do céu está dentro de você. E aonde você for, o portal te acompanha. Eu posso te falar isso, porque eu já viajei para vários países e teve situações que eu estava totalmente sozinho, nenhum outro crente à vista. E passei por situações difíceis. E falei, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, pum, portal aberto. Entrar no Santo dos Santos com ousadia para alcançar socorro em momento oportuno. Amém? Essa é a herança dos santos. E por isso ele falou para Marta, 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 se você crer, você vai ver a glória de Deus. Eu quero pedir em nome de Jesus para o Senhor, que hoje caia por terra todas as suas barreiras. E sabe onde a gente ganha muita barreira, muito lixo inútil, com aparência de coisa intelectual? Na internet. Na minha época, para a gente pesquisar, a gente tinha que ir numa biblioteca. Não é? Na minha época. Tinha que ir numa biblioteca pesquisar alguma coisa. Hoje você entra na internet e digita a palavra e vem tudo, junto com um monte de lixo. Um monte de coisa para roubar a sua fé, para falar mal da Bíblia, para falar mal de Jesus Cristo. Existe o diabo, existe, assim como existe Jesus Cristo. E o diabo quer roubar a sua fé. Você sem fé não é nada. Um crente sem fé é igual um passarinho sem asas, mutilado. Crente sem fé é indefeso. Crente sem fé é igual o incrédulo, sendo crente. O diabo está de olho em você. Como você crê de maneira tão simples, Natanael, você vai ver coisas maiores do que essa. Em nome de Jesus. À medida que você for se aproximando da palavra de Deus e for recebendo fé, você vai ver coisas maiores. Em nome de Jesus. E quando a gente aprende isso, a gente sabe que a gente não precisa pedir coisas grandiosas para Deus. Porque Ele fala que se nós pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos. E se sabemos que nos ouve,
sabemos que nos atende. Então, qual é o pré-requisito tão importante aqui? Pedir alguma coisa de acordo com a sua vontade. Então, qual é a primeira oração do sábio? Pai, me faz conhecer a tua vontade. Qual é a tua vontade para o meu casamento, Senhor? Claro, você sabe que a vontade de Deus é que vocês estejam juntos, porque o que Deus uniu não separe o homem. Mas quando você fala, Pai, qual é a vontade tua para o meu casamento? Pode ser que o Espírito Santo fale para você, aprenda a perdoar, filho. Essa é a tua vontade para mim, Senhor? Eu é que tenho que perdoar. O Senhor não vai mudar o coração dela ou o coração dele? Já pensou se o Espírito Santo falar, a minha vontade primeira para você, filho, é aprenda a perdoar. E com as suas atitudes você vai ver o que vai acontecer com o seu cônjuge. Então não é uma boa oração primeiro perguntar qual é a tua vontade, Senhor? Porque Jesus falou, a minha vontade é fazer a vontade do meu Pai. Aleluia? E no momento mais difícil da vida do nosso Senhor Jesus, Ele falou, Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Se a gente aprender a fazer essa oração, tudo que você pedir, o Pai vai atender. Amém? O Senhor está levantando uma geração de fé. Então, retomando só o primeiro ponto, a primeira coisa que Jesus faz para transformar uma geração, antes de começar a fazer os sinais, começar a fazer os milagres, porque os milagres testificam que Ele é o Filho de Deus, primeiro Ele chama os discípulos, aqueles que vão ser tocados, que vão ser transformados. E Jesus está chamando você, Jesus está chamando você. Para de ser incrédulo. Jesus falou isso para Tomé. Tomé, você não acredita, mesmo depois da minha ressurreição? Tomé, vem aqui, coloca o seu dedo aqui na minha ferida, onde eu fui espetado com a lança. E Jesus fala, Tomé, não seja incrédulo, seja crente. Não seja incrédulo, seja crente. Tem gente que se esconde atrás de uma filosofia, de uma cultura humanista, despreza Jesus Cristo. Quando Jesus apareceu aos discípulos, alguns duvidaram, os discípulos, e Jesus repreendeu-lhes a falta de fé e a dureza do coração deles, e falou, olha, será que quando o Filho do Homem voltar à terra, vai achar fé na terra? Se até vocês que conviveram comigo estão aí duvidando? Então, a primeira coisa que Jesus faz para transformar uma geração, para transformar uma casa, uma família, a primeira coisa, Ele chama. Vem comigo, anda comigo, aprende fé. E você vai ver coisas maiores. Em nome de Jesus, que o Senhor levante aqui uma geração de homens e mulheres de fé, que prefiram crer na palavra de Deus do que em filósofos, sociólogos, humanistas, ateus. Prefira crer na palavra de Deus, porque Deus vela por sua palavra para fazê-la cumprir. E se você puder crer, aí você vai ver a glória de Deus. Aleluia! Aquele homem que queria tanto que seu filho fosse curado, ele falou, Senhor, o meu filho, desde pequeno, tem um espírito imundo que joga o meu filho na água, joga o meu filho no fogo, ele quer matar o meu filho, e até os teus discípulos não puderam fazer nada. Se o Senhor puder fazer alguma coisa pelo meu filho, faz. Ele não conhecia Jesus. Se o Senhor puder fazer alguma coisa pelo meu filho, Jesus fala, se eu puder, se eu posso, tudo é possível àquele que crê. Esse é o sinal. E ele falou, eu creio, Senhor. E começou a chorar, ajuda a minha fé, Senhor, ajuda a minha fé. Aquele pai queria crer, porque ele queria ver seu filho curado, mas ele sabia que ele não tinha essa fé. Eu creio, ajuda a minha fé, Senhor. Mas nós sabemos como adquirir fé. Como?
A fé vem por ouvir, ouvir a palavra de Deus. Medita nessa palavra dia e noite, medita essa palavra, devora, se alimenta dela. E na situação que você precisar, você vai ver que você já tem fé. Amém? E aí você vai ver coisas maiores, você vai ver a glória de Deus. E se você conseguir fazer com que essa fé transforme a sua vida primeiro, você vai ser discípulo. Vai ser discípulo de Jesus. Porque ele falou, nisto o mundo vai saber que vocês são meus discípulos. Quem lembra? Nisto todos saberão que vocês são meus discípulos. Se vocês transformarem pedra em pão, se vocês removerem montanhas, se vocês curarem paralíticos, nisto saberão todos que vocês são meus discípulos, se vocês vos amarem uns aos outros como eu vos amei. O maior milagre é converter o nosso coração duro, orgulhoso, vaidoso. Amém? Se a gente conseguir realmente se amar como Ele nos amou, Jesus afirmou, o mundo vai saber que vocês são meus discípulos. Aleluia! Vamos ficar de pé, irmãos? De agora em diante, Natanael, você vai ver coisas maiores do que essa. Você me conheceu agora, Natanael, você acabou de me conhecer. Eu só te dei uma palavra, você já está crendo. Mas de agora em diante, você vai andar comigo, você vai ver coisas maiores do que essas. Então, em nome de Jesus, se você se propuser a andar com Jesus Cristo, se você quiser andar com Jesus Cristo, de agora em diante você vai ver coisas maiores. Amém? Se creres, verás a glória de Deus. Quero amar as pessoas de verdade.